Cabeça. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer por tudo que já aconteceu aqui. Eu quero te agradecer por cada vida. Eu quero te agradecer por cada pessoa. Eu quero te agradecer por cada coração que está aqui no nosso meio. E que o Senhor venha falar conosco, Pai. Meu Deus, conforme a sua vontade e conforme o teu querer, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te amamos, Pai. Amém. Já foi falado aqui nessa manhã sobre a glória de Deus, né? E a glória de Deus, você não tem como comprar ela. A glória de Deus, você não tem como negociá-la. A glória de Deus, você não tem como alugar por um tempo. Vou alugar por uma semana a glória de Deus na minha vida. A glória de Deus você precisa buscar, você precisa conquistá-la, você precisa abrir teu coração e deixar essa glória de Deus entrar dentro de você. Sabe, quando Deus começa a criar tudo que existe, Ele cria primeiro para um propósito. Ele cria para a glória dele. Então, se você for ver os animais, a natureza, o universo, eles emitem som. E esses sons é tudo para glorificar o nome de Deus. Tudo de lindo que foi criado é para glorificar o nome do Senhor. Uma das coisas mais lindas que eu acho é o mar, é o oceano. Não sei você, mas é algo que eu gosto muito de olhar e contemplar. Você começa a olhar, você está na praia, você começa a olhar o mar, e você começa a olhar lá no horizonte, o mar e o céu, parece que eles se encontram e parece que viram um só. Aquilo ali, só quem pode fazer é Deus, porque foi Deus que criou. Sabe? A glória de Deus, ela chega em lugares comuns e depois que ela passa por ali, aquele lugar não é mais comum. Mas só que Deus, ele tem a glória dele, o poder dele, não é simplesmente somente para a natureza, somente para... Não. Porque quando a glória de Deus ela se encontra com uma árvore, essa árvore ela continua sendo uma árvore. Quando a glória de Deus talvez se encontra com uma montanha, ela pousa sobre uma montanha, o ambiente ali é transformado, alguma coisa acontece, mas depois ela continua sendo uma montanha. Mas quando a glória de Deus ela se encontra com o homem, aí sim tem uma mudança. Sabe? O homem que é pecador, ele começa a ser cheio da glória de Deus. Talvez ele não valia nada, mas agora ele é alguém que foi transformado pela glória de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer que nessa manhã existe glória do céu que quer invadir teu coração. Existe glória de Deus que quer invadir a tua casa. Existe glória de Deus que quer tomar a sua vida, porque quando a glória de Deus se encontra com o homem, a vida dele nunca mais é a mesma. E Deus cria o homem lá no Gênesis, não é para as coisas governar o homem, mas é para o homem governar as coisas. E hoje em dia tem muita gente sendo governado por coisas. Talvez você está enfrentando um período na sua vida que as coisas estão governando a sua vida, que as crises estão falando o que vai acontecer, que a situação está falando o que você vai vestir, o que você vai usar, o que você vai comer. Mas eu aprendo uma coisa, que quando eu estou em Deus, eu sou livre. E a partir de hoje, não é as crises que vai governar você. A partir de hoje, é você que vai governar todas as coisas. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ter autoridade e ser cabeça. A partir de hoje, demônio nenhum vai falar o que acontece na sua casa. A partir de hoje, a glória de Deus vai mudar a sua vida. Sabe, nós precisamos entender, nós precisamos começar a entender que não é que o nosso Deus tem um pouquinho de poder. Não é que o nosso Deus, ele tem uma porção de poder. Todo o poder está sobre ele. Toda a glória está sobre ele. Nós precisamos começar a acreditar mais nisso. Nós precisamos começar a levar isso como uma verdade. Às vezes você está tão revoltado com tanta coisa. Você quer dar opinião em tudo. E não tem nada de errado a gente, como igreja, opinar em algumas coisas. Mas entenda uma coisa, nós estamos aqui nessa terra, não é para ser um ativista. A igreja não é ativista, a igreja é profética. E por isso eu falo que quando você se coloca na posição, quando você tem um encontro com a glória de Deus, você deixa de ser um ativista e você começa a ser uma voz profética para a sua geração. Então não existe um lugar ruim, existem lugares que não tiveram encontro com a glória de Deus, existem lugares que ainda não foram profetizados. Então você não está numa família ruim, só falta a glória de Deus chegar lá e você ser voz profética naquele lugar. Você não está no emprego ruim,
ruim. Só está faltando um homem de Deus lá para profetizar e mudar essa história. Você não está talvez numa geração ruim. Deus só está procurando alguém. Ele só precisa de um que seja a voz profética, que acredite na glória dele e fala: eu estou aqui e a presença de Deus também está. Mas o grande problema é que você talvez está esperando um homem de Deus chegar lá na sua casa. Você está esperando uma mulher de Deus chegar lá no seu trabalho. Mas é você que Deus quer levantar como um homem de Deus. É você que Deus quer levantar como uma mulher de Deus. É você que Deus quer levantar como uma voz profética. Você não foi chamado para ser um eco. Você não foi chamado para reproduzir o que as outras pessoas estão falando. Você foi chamado para escutar Deus, escutar os céus. E quando você abrir a sua boca, vai abalar a terra em nome de Jesus. Nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre a vida de Abacuque. Abacuque 2:14. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, amém? Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa manhã. Eu quero dizer que você está num lugar de liberdade, irmão. Você está num lugar que você é livre. Se você quiser gritar, chorar, pular, deitar, mas dê liberdade para o Espírito Santo tocar no seu coração. Abacuque 2:14 vai dizer assim, ó: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele cria tudo que existe. Deus, Ele pensou em cada detalhe. Deus, Ele pensou em cada movimento da terra. Eu lembro quando eu era pequeno, eu acreditava fielmente que alguém ia lá na praia, esparramava areia lá com um trator e deixava do jeito que está lá. E aí um dia eu perguntei para meu pai falou: não, filho, aquilo ali é a natureza mesmo. E eu lembro que eu fiquei impressionado, falei: nossa! A inocência da criança, né? Mas Deus cria tudo isso lindo, maravilhoso, mas faltava alguém. Aí Deus, Ele cria um boneco, a sua imagem, a sua semelhança. Sabe, Ele forma o homem do pó da terra. Só que, irmãos, boneco não anda, boneco não fala, boneco não conversa. E aí faltava mais alguma coisa. Para esse boneco se transformar no ser humano, Deus sopra o espírito de vida dentro do homem. E ele se levanta. Então eu não sei como está a sua vida espiritual hoje. Eu não sei se você está queimando por Jesus, igual os meninos que voltaram do acampamento. Ou se você está um pouco frio, um pouco gelado, um pouco longe. Mas por mais que a sua situação espiritual esteja de um jeito ou de outro, eu quero dizer que ainda dentro de você existe um pouquinho, nem que seja um pouquinho, da presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele soprou dentro do homem o fôlego de vida. E tudo que vem de Deus, e tudo que vem dos céus para a nossa vida, é para impactar o nosso coração. Então eu quero dizer que ainda tem fogo aí dentro desse coração aí. Sabe, ainda tem algo de Deus aí dentro desse coração. Pastor, mas eu não sinto mais nada. Então se prepare para ser renovado hoje. Pastor, mas nada está acontecendo. Então se prepare para Jesus tocar no seu coração hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. O que Deus quer fazer é hoje. E aí Abacuque, tirou o Abacuque aqui. E aí Abacuque está ouvindo algo do Senhor e relatando, escrevendo uma visão. Que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E o que é conhecer? Conhecer tem a ver com a proximidade, conhecer tem a ver saber quem é, conhecer tem a ver de estar próximo, conhecer está ligado à intimidade. Sabe, todo mundo sabe quem é talvez um jogador de futebol famoso aí. Vamos usar o exemplo do Neymar. Todo mundo sabe quem é ele, mas quase ninguém conhece ele, porque não convive na intimidade com ele. Mas quando nós começamos a conhecer alguém, nós começamos a descobrir o que ela gosta, o que ela faz, quais são os sonhos dela, quais são as dores dela, quais são os limites, quais são as dificuldades, quais são as qualidades.
E aí em Abacuque está falando que toda a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Está falando o quê? Que todo homem vai conhecer o Senhor. Quando está falando terra, não está falando a terra do chão. Não está falando a terra de lugares. Está falando a terra. O corpo do homem é formado do quê? Nós vamos voltar para onde? Para o pó. Do pó viemos, esse corpo do pó vai retornar para a terra. O seu espírito vai para Deus, em nome de Jesus, mas o corpo não. Então, quando Abacuque está lendo essa profecia aí, ele está falando que todo homem, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, querendo ou não, vai conhecer a glória de Deus. Aí você escolhe se você vai querer conhecer ela como bondade ou como justiça. Para uns vão conhecer como bondade, como já conhece. E outros vão conhecer como justiça. E é só para você entender o que está dizendo Abacuque. Abacuque ele vive numa época que as coisas não estão bem. Abacuque ele vive numa geração que é uma geração inconstante. O que é inconstante? É alguém que quer muito Jesus hoje e amanhã já não quer mais. É alguém que talvez quer fazer uma faculdade hoje e amanhã já desiste. É alguém que começa as coisas e para. Abacuque ele vive nessa geração. Alguns estudos vão relatar para a gente que Abacuque ele é da mesma época que Jeremias. Então, ao mesmo tempo que Deus estava usando Jeremias para falar com Jeremias, Deus também estava usando Abacuque para tratar com o povo. Eles são contemporâneos, eles são da mesma época. E Abacuque ele tá triste, ele está chateado. Porque ele vê o seguinte cenário, ele vê o povo de Israel sendo levado a cativo, e o povo de Israel começa a clamar a Deus, Deus nos liberta que nós vamos te servir. Aí quando Deus liberta o povo de Israel, e quando eles voltam e está tudo bem, eles esquecem de Deus. E aí, mais grave ainda, que o povo de Israel começa a olhar para as outras nações e começa a ter inveja do ímpio. Nossa, o ímpio está prosperando, o ímpio está aquilo, o ímpio está daquele jeito, e nós, o que está acontecendo com a gente? E ele começa a ver no meio do povo de Deus crescendo a idolatria, eles estão adorando imagens, eles estão prestando culto a outros deuses. Eu não sei você, mas como você se sentiria, não precisa responder para mim. Talvez tenha alguém que já passou por isso aqui. Você ajudou uma pessoa quando ela mais precisava. E essa pessoa era Deus no céu e você na terra, e ela estava ali. Em todo o tempo estava ali com você. Só que quando essa pessoa se levantou e não precisou mais de você, essa pessoa ela foi embora. E hoje ela não olha nem no seu rosto. Hoje ela não quer nem saber mais de você. Hoje ela não sabe nem que você existe. E ela passa por você como se você não fosse ninguém. E você fica com esse sentimento, não, mas tudo bem, né? Eu ajudei, porque eu fiz a minha parte. Mas no fundo, você sente lá e fala, nossa, como pode ser ingrato, né? Eu não estou falando a história de ninguém, eu estou fazendo uma ilustração, tá? E talvez alguém aqui já passou por isso, e com certeza ninguém aqui gostaria de passar por isso. Ou alguém gostaria? Acho que não. Se você passasse por isso, você ficaria chateado? Você ficaria triste? Você se sentiria mal? Mas é isso que muita gente está fazendo com Deus. Quando está precisando, quando está no fundo do poço, quando está passando por uma luta, quando está passando por uma crise, quando está passando por uma dificuldade, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero ter um encontro com Ele, eu quero ser crente, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus te levanta, Deus te abençoa, Deus restitui a sua vida e as coisas já estão bem de novo. Aí sabe o que acontece? Você esquece Ele, você vai embora e você nunca mais volta. Talvez tenha algumas bênçãos que Deus não liberou ainda para a sua vida, vai te doer talvez. Talvez tenha algumas bênçãos que Deus não te liberou ainda, porque Ele sabe, se Ele dá a bênção para você hoje, amanhã você não volta nem para agradecer. O que é isso, pastor? É verdade, irmãos. É um cenário difícil, né? É um cenário que, tipo assim, imagina se seu coração ficou triste com esse relato de alguém fazer isso com você, imagina como fica o coração de Deus. Sabe? A gente se sentir usado. A gente se sentir que a pessoa só ficou ali com a gente enquanto ela precisava de algo, quando não precisava mais, nem lembra mais. Agora, se o nosso coração ficou assim, imagina o coração de Deus, que é puro, que é santo, que... Eu sempre pergunto, como está seu coração? Mas essa manhã eu quero te fazer uma pergunta. Como está o coração de Deus com a sua vida? Então, Abacuque, ele está nesse cenário, só para vocês entenderem. O que eu relatei aqui é o cenário da vida de Abacuque. Ele está num lugar
Que as pessoas não ligam mais para Deus, as pessoas não dão mais tanta importância para Deus. São pessoas inconstantes, são pessoas que só procuram Deus no momento da dor, no momento da festa, eles não estão nem aí mais para Deus. Essa é a situação de Abacuque. Só que Abacuque ele tem uma característica, irmãos. Algumas, mas de uma das que me chama muito a atenção, Abacuque, ele é um homem que ele foi levantado por Deus. Eu creio que nessa manhã, eu estou pregando para pessoas aqui que você foi levantado por Deus, irmão. A sua casa foi levantada por Deus, a sua família é Deus que está sustentando, os teus sonhos é Deus que está velando por eles. Abacuque não era qualquer um não, Abacuque foi alguém que Deus chamou, que Deus escolheu. Abacuque é alguém que foi levantado por Deus no meio de uma geração. Então entenda uma coisa, só faça a sua parte, meu querido. Só faça a sua parte, minha querida. Deus não precisa de uma multidão para mudar uma história. Deus só está precisando levantar um coração disponível para viver isso. Ah, pastor, como você sabe que eu fui levantado por Deus? Sabe como eu sei? Porque se você talvez não tivesse sido levantado por Deus, talvez essa manhã você nem estaria aqui. Nós não estamos na presença de Deus, irmão, porque nós somos bons, não. Nós não estamos na presença de Deus porque nós somos legais, não. Nós estamos na presença de Deus por causa da misericórdia dEle. Por causa que Ele foi bom conosco, Ele nos alcançou, Ele nos chamou para perto. Então, assim como Abacuque, eu sei que aqui nesse lugar, Deus está levantando uma geração que foi levantada por Ele, no nome de Jesus. O segundo ponto, Abacuque, sabe o que ele aprende? Ele para de brigar. Ele para de brigar com as pessoas. Você tem que estar na igreja. Você tem que estar em tal lugar. Você tem que fazer tal coisa. E ele começa a interceder. Para de brigar com as pessoas na sua volta. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é Jesus, não é a gente. A gente até pode pregar, a gente até pode orientar, mas quem convence alguém é Jesus. Então, Abacuque é um intercessor, ele começa a interceder, ele vai até Deus, ele dobra o seu joelho, ele começa a orar, e ele começa a falar, Deus, parece que o Senhor não está vendo, olha o que esse povo está fazendo, olha o que está acontecendo. Abacuque aprende uma coisa, a não reclamar, não murmurar, mas falar com quem resolve o problema. Tem uma expressão, para quem é da roça vai lembrar, falar assim, eu vou resolver um problema ali, então eu já vou falar com o dono dos porcos, porque quando eu falo com o dono dos porcos já resolve tudo. No caso, para a gente não é o dono dos porcos, é o dono das ovelhas. Que no caso não sou eu. No caso é Deus. O pastor dessa igreja se chama Jesus, amém? Eu estou aqui apenas cumprindo uma função, como pastor tenho minhas responsabilidades, mas aqui ninguém é dono de ninguém, mas assim, irmãos, Jesus, ele é seu dono. Se você entregou seu coração para ele, ele pagou o preço pela sua vida. Então, ele pode falar isso, amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Para de perder tempo. Começa a falar com quem resolve. Para de perder tempo com discussões. Você não precisa provar nada para ninguém. Seja um intercessor da sua casa, da sua família, do coração das pessoas que estão na sua volta. Ore por essas pessoas, mas fale primeiramente com Deus. Deus, olha essa situação. Tem muita gente esperando uma resposta de uma oração que você nunca fez. Deus só vai responder orações que foram feitas. Então comece a falar para Deus o que está acontecendo. Esses dias a Kel falou uma coisa para mim, que foi muito bom. Ela falou assim, por mais que você ore, toda vez que você ora, por mais que você não vê, sempre acontece alguma coisa. Eu falei, tá no óleo, ó. É uma revelação da pastora. Toda vez que você ora, por mais que você não está vendo, é do livro, né? Eu sei que é do livro, é. Toda vez que você ora, lá na sua casa, lá pelo seu parente, lá pela sua família, por mais que você não está vendo, irmão, mas no mundo espiritual, alguma coisa está acontecendo. Toda vez que a gente ora aqui, pelo nosso sonho da igreja, Deus nos dê esse salão, Deus nos dê esse terreno, talvez tem muita gente que fala, tá louco, ele não está vendo nada, não está acontecendo nada. Mas no mundo espiritual tem alguma coisa acontecendo, irmãos. No mundo espiritual tem alguma coisa acontecendo. E eu já estou avançando um pouquinho do passo da minha oração, viu? Então vocês se preparam que o chicote vai começar a estralar. Eu já estou começando a orar para Deus incomodar o gerente de banco. Não deixa esse infeliz dormir não, Senhor. Manda ele liberar crédito para nós, manda as coisas acontecer. Os donos de terreno aqui do Vida Nova, tem um monte que já não está dormindo, que eu já estou orando. Dá esse terreno para nós, em nome de Jesus. Vende para nós e esquece, paga depois de 20 anos, vai dar certo. Mas é o quê? É intercessão.
É pegar uma causa, falar, Deus, eu vou pelejar, eu vou lutar por isso aqui, e o Senhor vai acontecer. Então, Abacuque, ele está fazendo isso. Abacuque, ele está no meio de uma geração ingrata. Diferente daqui, irmãos. Eu estou falando de um povo, só para você entender. Era um povo que não tinha respeito nenhum por Deus. Imagina um povo que Deus foi lá, libertou, cuidou, tratou, cuidou, deixou bonitinho. E esse mesmo povo começa a zombar de Deus. É esse povo. E Abacuque está lá intercedendo por esse povo. Mas uma coisa que eu aprendi com os pastores mais experientes, né, para não falar antigos e velhos, experientes da nossa igreja, é que crente ele resolve a vida no joelho, irmão. Mas não é no joelho na cara da outra pessoa, não, pelo amor de Deus. É ajoelhando e orando. Pastor, mas faz 5 anos que eu oro. Faz 10 anos que eu oro. Faz 15 anos que eu oro e nada acontece. Continua orando. Porque Deus tem um dia certo, o tempo certo, o momento certo para mudar e marcar a história da sua vida. Vocês viram a Lara contando testemunho aqui. Ela falou, eu vou lá na frente nada. Vai ser a mesma coisa, eu vou lá na frente e o pastor vai orar, vai ter um mover lá, mas não vai acontecer nada comigo. E ela foi e ela recebeu algo muito poderoso de Deus. Mas sabe o que talvez aconteceu? Que talvez as outras vezes que ela foi na frente, quando um pastor fez o apelo, era Deus quebrando algumas barreiras. E até que chegou o dia que já não tinha barreira nenhuma mais. E foi o dia que aconteceu que ela foi tomada pelo Espírito Santo de vez. Que ela virou a Lara do Coque. Até falou que é para a dona Nildete tomar cuidado, que ela que ela está querendo o lugar dela. Eu falei, vigia, Lara. Está começando agora. Então foi quebrado tudo ali, e ela chegou lá e recebeu. Irmãos, aprenda uma coisa. Não tem receita pronta para ninguém. Talvez você já escutou eu falando isso. Tem irmãos que Deus, ele vai mudar a vida da pessoa como muda um canal de TV. Aqui, ó. A vida da pessoa está mudada, transformada. Chegou ontem aqui, na semana que vem, já mudou tudo. Agora tem pessoas que Deus vai mudar de tempos em tempos, de ciclos. E por que Deus faz isso, pastor? Não sei, irmãos. Mas Deus faz do jeito dele, da maneira dele. Tem gente que Deus vai pegar hoje aqui, já vai mergulhar no azeite, no óleo, vai acontecer tudo e pronto. Agora tem gente que vai ser um processo. Deus tem a maneira dele trabalhar. Imagina, chega uma jovem aqui nessa igreja nova, e ela vai falar para mim, pastor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, eu vou orar por ela, nós vamos orar. E eu falo, não, vai, conversa com a Lara, porque tudo que a Lara fez, se você fazer igual, vai acontecer. Não vai, é diferente. Deus não tem receita pronta, não, irmãos. Eu até comentei isso lá no acampamento, eu posso confundir seu nome, eu sou mestre de confundir nomes. Eu fiquei 6 meses pensando que... Eu ia falar a Lara é mesmo, em nome de Jesus. Fiquei 6 meses pensando que a Yasmin era filha do tio Lu. Eu confundo, pessoal, troco o nome. Eu posso confundir seu nome, não deveria, não deveria, mas acontece. Eu posso trocar o nome. Mas Jesus, irmãos, Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu endereço. Jesus, Ele não trata você como um número, Jesus não trata você como uma estatística, Jesus trata você como um coração. Você é um coração amado por Ele. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo. E Ele também conhece os teus limites. Sabe quando você fala, ai Deus, eu não estou aguentando mais. Oh céus, vira o crente coragem, o cão covarde. Vira esse crente. Aquele desenho do cachorrinho. Ó céus, ó vida, ó Senhor, ninguém me ama, ninguém me quer, Senhor, até o Senhor não me ama muito. Eu quero dizer que as suas lamentações, a sua manha, ela não mexe com o coração de Deus. As nossas necessidades não movem os céus ao nosso favor. Agora, a nossa fé, sim. A nossa fé, sim. Quando eu falo para Deus, está tudo difícil mesmo, mas eu continuo acreditando que o Senhor é o meu Redentor, o Senhor pode mudar a minha história, aí sim as coisas começam a acontecer ao meu favor.
Está lascado, as coisas não estão dando certo. Nome no SPC. O time ruim. Mas continua confiando em Deus. Ele nem viu. As coisas não estão acontecendo. Mas eu continuo confiando que Deus pode mudar. Sabe por quê? Porque eu aprendo que não é a terra que manda no céu, mas é o céu que manda na terra. Eu aprendo que basta uma palavra do céu sobre a minha vida que a minha história vai ser mudada. Então Abacuque, ele intercede perante Deus por aquele povo. Abacuque, ele busca uma resposta. E talvez nessa manhã tenha alguém aqui que veio buscar uma resposta dos céus. Você veio buscar uma resposta de Deus. E melhor do que buscar uma resposta, sabe o que é? É Deus responder você. Nossa, irmãos, aí é maravilhoso, né? Quando nós recebemos uma resposta de Deus. Inclusive quando é uma resposta que nós queremos, né? Porque como nós aprendemos no GC, as 3 principais princípios de respostas é o não, o sim e o espere. E aí o capítulo 2 que nós lemos aqui, só um versículo, é Deus falando o que vai fazer com o povo e o que vai fazer com os inimigos do povo de Deus. Porque eles pecaram tanto contra Deus que eles abriram legalidade para o inimigo atacar eles. E tem muito crente que está assim, está abrindo legalidade para o inimigo te atacar. Você quer ver eu passo mal? Não, tem uns negócios que eu passo mal. Eu estou até preocupado, eu estou orando a Deus aí. Às vezes eu vou conversar com os crentes. Não, pastor, sabe o que é? É que a minha diabetes. Eu falei, o quê? Não, pastor, a minha diabetes. Não, eu vi um cara falando, não, que o meu câncer, pastor, ele é diferente. Eu falei, misericórdia. Não, pastor, que meu filho, ó. Não, esses dias não fui eu que ouvi essa aí, não. Não fui eu que ouvi essa aí, não. Foi o missionário. O missionário compartilhou com a gente. Se fosse eu tinha desmaiado. A irmã falou assim, não, pastor, o menino está bem. Tá vendendo droga, mas pelo menos ele está sustentando a casa. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Acho que é a gente que está errado. Alguma coisa está errada. Não é possível. Para de dar legalidade. Para de descontentar. Não, pastor, realmente não está bem, não. Mas Jesus vai mudar a minha história. É isso. A nossa palavra tem poder, irmãos. O que nós declaramos com a nossa boca vai acontecer. Então, em nome do Senhor Jesus, se tem alguém aqui com alguma doença, você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Todo câncer, todo tumor, toda diabetes, todo colesterol. Eu não quero saber que doença é essa, eu quero saber que o médico dos médicos, ele está aqui, ele pode curar você em nome de Jesus. Para de dar ibope. Para de dar ibope para Satanás, para as coisas, para de dar legalidade. Tempo atrás, eu fui na igreja de um amigo. Eu até contei isso aqui há alguns domingos atrás. E estava tendo um mover de Deus, estava tendo um negócio muito bom. E aí, de repente, chegou um irmão em mim. Não conheço o irmão daquela igreja ou de outro lugar. Ele falou assim, pastor, estava orando aqui. E eu vi um diabo pertinho de você. E o diabo falou para mim para a gente falar algo. Eu falei, eita, mensageiro. Falou que ele odeia a sua vida. Eu falei, então, já que você tem intimidade para falar com ele assim, aproveita e fala para ele aí que é para ele pegar a fila, que tem um monte que odeia a minha vida também. E eu ficaria preocupado se você falasse que ele está agradando de mim. Já pensou? Se ele falar, estou agradando desse servo aí, sai fora. Sai daqui, ô boca de caçapa, misericórdia, está repreendido, em nome de Jesus. Ai, pastor, sério, irmãos. Imagina se eu coloco aquilo ali no meu coração. Nossa. Aí tem muita gente que pega palavras negativas, ou até mesmo setas que o inimigo soprou no seu coração, e você fica carregando isso dentro de você. Mas a palavra de Deus que traz vida, você esquece. Sabe o que vai mudar a sua vida de verdade? Não é a palavra que você escuta aqui no domingo, mas é o que você faz com ela durante a semana. O tanto que eu pratico dessa palavra durante a semana, isso vai fazer diferença na minha vida. Ah, mas você não vai vencer. Ah, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Irmão, se você tem uma resposta do céu em favor da sua vida, se você tem uma resposta do céu em favor do seu coração, por mais que fulano, ciclano, Satanás, não sei quem, tá falando mal, continua seguindo em firme, porque Deus vai te honrar. Você lembra daquele louvor, né? Quando tudo diz que não,
Sua voz me encoraja a prosseguir. Ô, glória, glória é a minha parte, eu não tenho glória. Quando tudo diz que não. Escutava essa canção quando eu estava afastado da igreja. Bom, não afastado, né, mas canção. Ministrava meu coração. Então, talvez hoje na sua vida tudo está dizendo que não. Tudo está dizendo que não tem mais jeito. Tudo está dizendo que está tudo perdido. Aí vem o capítulo e o versículo que eu mais amo da Bíblia. Provérbios 16, um homem pode fazer os teus planos, mas a última resposta, ela vem da boca do Senhor. Então, quando ainda tem uma resposta de Deus para a nossa vida, ainda há vida, há esperança, em nome de Jesus. Ah, mas o diagnóstico do médico falou que não tem mais jeito. Ah, mas o pessoal falou que esse aí é um caso perdido. Ah, mas o pessoal falou que a sua família não pode, porque nunca ninguém viveu isso. Você vai viver. Não, irmão, esquece isso. Imagina se Abacuque fosse ouvir os crentes da época lá que ele estava orando. Não, Abacuque, para de orar aí. A gente não precisa mais desse Deus aí não, a gente já está bem. Não, Abacuque, ele continua orando, e ele continua buscando a resposta de Deus. E aí Deus vem com uma resposta, e Deus começa, aí chega no versículo 14, que Deus fala, Abacuque, por esses dias, e futuramente também, Abacuque, toda a minha glória, toda a terra vai se encher do conhecimento da minha glória. Então Abacuque buscou uma resposta, e teve uma resposta para o presente, mas ele também teve uma resposta para o futuro. Eu quero dizer que tem palavras que você está recebendo hoje, que você vai viver hoje, mas tem palavras que você vai receber que você vai viver daqui a alguns anos. Tem coisas que você está vivendo hoje, que são resultado de orações que você fez há anos atrás. Ou vai falar que não? Tem palavras que você ouviu há 10 anos atrás que você está vivendo hoje, mas tem palavras que você está recebendo hoje, agora, que é para daqui a alguns anos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E Abacuque começa a ter resposta de Deus. E o terceiro ponto que acontece com Abacuque é o quê? Ele tem uma visão que é passada por Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus está começando a abrir a visão de irmãos aqui dessa igreja. Deus vai te dar visão nas suas dificuldades. Deus vai abrir os seus horizontes. Deus vai mostrar para você por onde você tem que andar e por onde você tem que passar. Deus, Ele ainda dá visão, amém? E quando nós falamos de visão, nós pensamos que Deus só vai mostrar algo para a gente, e também tem a ver com isso. Acho que foi a Yasmin que falou, tive algumas visões, tal, pá. Também tem a ver com isso, mas quando Deus está falando que vai dar visão, é que nós vamos começar a enxergar aquilo que a gente nunca viu ainda. A gente vai começar a ver alguns caminhos que a gente nunca viu. A gente vai começar a ver algumas coisas que a gente nunca viu. E a gente vai começar a fazer, para ter resultados diferentes, nós vamos começar a fazer as coisas diferentes de uma maneira que Deus está pedindo para a gente fazer. Esse é um exemplo, tá? E foi pela misericórdia de Deus. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, eu perguntei onde ficavam as crianças, e as crianças elas ficavam aqui, ó, nessa salinha, na cozinha aqui, e elas ficavam uma em cima da outra, assim, ó, que era muito apertado. Tinha uma que ficava até em cima do botijão de gás, assim, ó. Não, brincadeira, ficava não. Mas o pessoal ficava tudo aqui. E aí eu saí incomodado, eu falei, oh Deus, o salão é pequeno, onde a gente coloca essas crianças? Talvez a gente dá uma de pirona para elas dormir na hora do culto. Falei, não, mas o ministério infantil é importante, é um culto, não é um entretenimento. Aí eu saí ali fora, eu comecei a olhar aquela área ali. Eu falei, acho que aqui dá uma sala. Aí eu chamei um, chamei outro, chamei o terceiro. Aí um falou que ficaria muito bom, o outro falou que ficaria muito ruim, é normal, tá? E o terceiro falou, não sei. Eu falei, ixi, agora? O que eu faço? Aí eu fui orar a Deus. Eu falei, não, vamos fazer. E fiz, e ali está a salinha ali, ó. E agora eu estou tendo mais uma dor de cabeça boa, que eu acho que hoje não tanto, mas tem dia que já não está cabendo mais gente ali. E eu começo a falar assim, apressa-te, Senhor, dá logo um salão grande aí, ou dá uma salinha, ou manda algum vizinho embora para a gente alugar a casa do lado para fazer escolinha, porque, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco não vai caber. Eu convido você, a qualquer domingo, final de culto, passar ali. E quem que está? A Ana está lá hoje, né? E você vê a cara das crianças. Eles estão num ambiente que tem ar-condicionado, estão no ambiente que eles vão comer, tem um lanchinho, eles vão ser alimentados pela palavra de Deus. E eles vão sair felizes. Olha para as crianças estão tudo felizes. Mas olha para a cara das tias. Elas estão arrasadas.
Teve uma que já sai assim, ó. Tá bem, filha? Não, tô bem, pastor. Vai ficar tudo bem. Elas demoram 1 hora para voltar pro corpo delas ali, ó. Porque as crianças tiraram elas do giro. Olha lá, a pastora Thaís sabe, ó. Inclusive, a gente tá precisando de voluntário lá. Fica a dica, viu? Quem quiser, fala com a pastora Thaís que ela vai orar por você e vai dar tudo certo. Então, mas por quê? Mas por que tem essa linha hoje ali? Porque foi uma visão. E agora a gente está o quê? A dor do crescimento. Não crescer dói, mas crescer dói também, irmãos. Então daqui a pouco nós vai ter que talvez abrir outro pedaço ali. Vou ter que ligar para o Renato e falar, aluga a igreja aí para a gente fazer o culto aí. Pelo amor de Deus, acontece alguma coisa, vai chegar essa época. Hoje eu acabei de ter uma ideia aqui, ó, acabei de ter uma visão. Abre a Fiorino lá, David, coloca as crianças lá dentro. É uma sala a mais, né? Mas Deus vai dar. E Deus fez isso com Abacuque. Deus começou a dar visão para ele do presente, mas Deus começou a dar visão para ele do futuro. Eu quero dizer que Deus está abrindo a sua visão. Aonde todo mundo vê um lugar destruído, você vai ver um lugar que você vai prosperar. Aonde todo mundo vê algo que não dá certo, você vai ter uma oportunidade de mudar vidas de pessoas. Aonde ninguém apostava, você vai chegar primeiro e a sua história vai ser mudada. Aleluia. Abacuque. Eu lembro de Cuque e já me dá fome. Glória a Deus. Então, Abacuque, ele foi levantado por Deus para interceder por uma geração. E talvez você não vai ser levantado por Deus para interceder por uma geração. Mas você vai ser levantado por Deus para interceder pela sua família, pela sua casa e pelas promessas de Deus na sua vida. Abacuque é alguém que ele está vivendo a promessa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, aqui não tem colecionadores de promessas. Aqui tem homens e mulheres que vivem a promessa de Deus, amém? As promessas de Deus é para ser vivida. O nome Abacuque significa... Eu marquei aqui só para não falar errado. É isso mesmo. O nome Abacuque significa, no hebraico, aquele que é abraçado. Aquele que abraça todo um povo. Então o nome dele é profético. Então o que ele está fazendo quando ele está intercedendo e tendo visão pelo povo? Ele está abraçando assim, ó, o povo dele e está falando, Deus, tenha misericórdia do meu povo. E aí Deus, no capítulo 3, Abacuque vai falar assim, ainda que a figueira não floresça. Tem até a música famosa do Fernandinho. Eu ainda me alegrarei no Senhor. Abacuque, ele é um homem totalmente satisfeito em Deus. Ele intercede, ele tem uma resposta, ele é levantado por Deus. E ele começa a falar para Deus, Deus, não está tudo bem não. Deus, as coisas ainda estão mudando, ainda não está da maneira que nós queremos. Mas eu já sou feliz no Senhor. Talvez, irmão, sua vida ainda não está da maneira que você sonha. Mas esteja contente em Deus, porque Ele está produzindo. Talvez a nossa igreja ainda não está da maneira que a gente sonha. Mas nós já somos contentes em Deus pelo aquilo que Ele já está fazendo. Aprenda a ser grato. Aprenda a contemplar aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu já não sou mais o mesmo, desde o dia que o Senhor tocou no meu coração. Você ainda talvez não é quem Deus chamou você para ser, mas também você não é mais o mesmo. Deus, Ele está mudando você. Deus, Ele está mudando o teu coração. Deus, Ele está tocando no teu caráter. Deus, Ele está tocando talvez também nas suas meninices. Deus, Ele está tratando a sua manha. Deus, Ele está colocando você de pé. Deus, Ele está pedindo para você ficar de pé, porque Ele quer mudar a sua história. Para a gente encerrar... Lucas 19:5. Abacuque, ele estava numa geração inconstante. E o homem inconstante, em Tiago, ele é comparado como uma onda do mar. Vai para lá e vem para cá, mas não sabe o que quer. Logo, a oração dele não é ouvida. Talvez Deus não está levando as tuas orações a sérias, porque você ainda não sabe o que quer. Quando você começar a ter firmeza daquilo que você quer, aí Deus vai entrar no negócio. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Agora, eu não sei porque o pastor faz isso, inclusive o missionário fez isso ontem. Eu quero que todo mundo lê isso agora também, porque vai ser legal. Lucas 19:5, 1, 2, 3.
Nós precisamos começar a ter o coração de Zaqueu. A Bíblia ela vai relatar algumas pessoas que foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, porque ela tinha essa doença. O cego, porque ele era cego. O paralítico, levaram ele porque ele estava doente, ele precisava andar. E não tem nada de errado você ter algum problema, alguma dificuldade, e você ir até Jesus, porque Jesus ele resolve esses problemas. Mas a Bíblia relata vários personagens no Novo Testamento que vão até Jesus, sempre procurando, porque estavam precisando de algo. Já viu aquela máxima? Ninguém vem para Jesus quando está tudo bem. Todo mundo só vai para Jesus quando as coisas estão lá no último, quando as coisas estão apertando. Mentira! Existem pessoas que ela vem para Jesus porque Jesus conquistou o coração dela. E Zaqueu na Bíblia é esse exemplo. Irmãos, Zaqueu era muito rico. Zaqueu tinha muito dinheiro. Zaqueu, a Bíblia não fala, Zaqueu não tinha nenhuma enfermidade. Zaqueu aparentemente não tinha nenhum problema. Talvez ele tinha suas crises internas, mas Zaqueu não tinha nenhum problema. Ele não estava doente, ele não estava sem dinheiro, ele era bem vestido, ele tinha status, ele tinha um destaque na cidade dele. Mas ele vai até Jesus simplesmente, sabe por quê? Porque ele queria conhecer Jesus. Aí aquilo que Abacuque 2,14 fala, toda a terra vai conhecer a glória de Deus. Existe um homem ali que é formado de terra, que a vida dele está muito boa, que a vida dele está quase perfeita, mas ainda falta alguma coisa dentro dele, irmãos. Você pode ganhar o mundo, mas ainda vai faltar alguma coisa dentro de você se você não tiver Jesus. Ele não necessitava de nada aparentemente, mas ele vai até Jesus, simplesmente porque ele queria saber quem é esse Jesus. Então talvez é esse coração que a gente tem que estar. Claro que Jesus vai abençoar a gente, claro que Jesus vai liberar coisas na nossa vida, casa, carro, talvez um bom emprego, uma família abençoada, mas nós precisamos primeiro ir até Jesus por quem Ele é, não pelo aquilo que Ele pode nos dar. Tem uma geração que talvez só busca Deus por causa do que Ele pode dar, mas aqui não, aqui nós vamos buscar Deus pelo aquilo que Ele é na nossa vida. E aí acontece algo diferente, porque todo mundo ali naquela cidade, talvez homens ricos, daria muito dinheiro para Jesus e jantar na casa deles. E todo mundo ali da multidão estava querendo que Jesus fosse na casa dele, mas é diferente agora, Jesus que quer ir na casa de alguém. Todo mundo queria convidar Jesus para ir para um ambiente, mas Jesus agora está convidando Zaqueu para ir para a casa dele. Zaqueu, desce daí depressa, não é desce daí devagarzinho, não é desce daí daqui 2 horas. Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu vou na sua casa. E que Jesus fale isso pra gente, irmãos. Porque Jesus encontrou um coração ali, um coração curioso que só queria saber quem Ele era. Então, como eu disse, tem nada de errado você querer ter suas bênçãos, você querer receber algo novo de Deus, você querer ser bem-sucedido, que você seja. Eu creio que Deus vai levantar empresários aqui nesse lugar, Deus vai prosperar pessoas, mas primeiro nós precisamos conhecer Jesus como nunca conhecemos antes. Jesus, Ele está aqui para ser conhecido por nós, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?